Energia, desejos, vontades, ganas de conversar. Bem-vindos a mais um Ganas de Conversar. O meu convidado de hoje chama-se Dinis H. Machado. O que é que significa o H? Henrique. E porquê é que é engraçado a gente pedir um nome completo a alguém e as pessoas escrevem H, pontinho. O meu nome é muito comprido. Ah, é? Então gosto de abreviar. Sim. Muito bem. Mas é muito comprido Dinis Henrique Machado ou é muito comprido, faltam aqui nomes? Faltam aí muitos nomes, sim. Muitos nomes? Sim. Não sei, já vamos tentar debater isso, porque eu também tenho pai 6 nomes, portanto. São mais? São. Bolas. Nasceu a... Isto quebrou aqui a minha introdução, mas não interessa. Que nasceu a 14 de janeiro de 74 em Lisboa. É editor e escritor. Tem, na verdade, a editora com o nome mais interessante que eu conheço, gosto mesmo do nome, que é Poets and Dragons Society, verdade? É bonito. Sim. É assim meio Harry Potter, mas bem, eu gosto, soa bem. E diz que como projetos e sonhos tem a concretização de tudo o que está em projeto ainda, a nível de poesia, de teatro, de ficção, no fundo da escrita. Eu convidei o Dinis porque um dos meus últimos convidados trabalha com ele, portanto faz parte desta editora fantástica e foi ele que me disse: não, Ana, tens que convidar o Dinis, porque a história gira, a forma como as coisas aconteceram é engraçada, vais gostar de falar com ele, e eu sou a miúda que acredito nas pessoas com quem falo habitualmente, portanto, sim. Convidei o Dinis por causa disso. Dinis, obrigada por teres vindo. Esta é aquela nossa coisa. Vamos tentar perceber como é que isto vai acontecer até ao final da entrevista. E eu costumo começar, sempre, por tentar perceber quem eram os meus convidados quando eram pequenos, quando eram crianças, como é que foi a infância. Okay. Já sei que nasceu em Lisboa, e depois, o que é que aconteceu a seguir? Primeiro agradeço o convite. Não tenho nada que agradecer. A minha infância, curiosamente, não é muito diferente da minha vida, porque eu desde pequeno que tive sempre objetivos muito concretos. E a escrita, hoje em dia, eu retomei a escrita quase com os 40 anos. Bem. 44, 45, por aí. Mas era um sonho de criança. Se me perguntassem, quando eu tinha 7, 8 anos, o que é que eu queria ser, eu dizia escritor. Boa. Já naquela altura, porque já me sentia fascinado pelos livros, por tudo, o livro não só como objeto de leitura, mas como objeto em si, histórias que estavam escondidas nos livros. Eu recordo que quando era criança e que não tinha idade para ir ao cinema, comprava aquelas edições da Europa América que tinham o resumo ou a história do filme, e em vez de ir ver o filme, lia os livros para entrar nas conversas depois dos amigos de escola, e sempre tive esse tratamento e essa ligação muito direta com os livros. Entretanto, há a universidade, há a vida, há tudo. Há imposições que correm de forma natural, e a escrita foi sendo colocada de lado. Eu escrevi até aos 18, 19, por aí. Depois entrei na universidade e a partir daí afastei-me. E depois, quando cheguei à crise da meia-idade, salvo seja, comecei a sentir a necessidade de voltar um pouco atrás e de retomar os velhos sonhos, e esse retomar o velho sonho não surge apenas como escrita, só para escrever, era criar um contexto e criar a base para que isso pudesse acontecer da forma como eu queria. Eu vou explicar porquê. Em 2003 recebo um telefonema em que me dão os parabéns por ter ganho o prémio Revelação Cesário Verde na altura, e eu não sabia muito bem o que é que estavam a dizer, porque eu não tinha enviado nenhum livro para
para, para me Espera, isso é candidatar. espetacular. Exato. Então E depois- ganhamos um prémio sem enviar nada, ok? Exato. E depois Vamos vim a lá descobrir saber. que uma amiga minha tinha descoberto uns manuscritos, umas coisas que eu tinha feito, que tinha na gaveta, que nem estavam completos, nem acabados, nem nada, e enviou, e na altura foi-lhe atribuído o prémio Revelação o Cesário Verde. Falei com algumas pessoas bastante interessantes que me deram, o Dinis tem que escrever porque não se pode perder, etc. Mas depois as propostas editoriais passavam sempre pela cedência, por incrível que pareça, dos direitos de autor. E por ser desconhecido, por ser poesia, ou seja, é sempre tudo muito mais difícil. Eu na altura não aceitei e meti na gaveta, e os anos continuaram a passar. E em 2018, ou melhor, em dezembro de 2017, eu digo à minha esposa, a Elizabeth, que é o outro rosto da Poets and Dragons Society, e digo assim: vou abrir uma editora. Por isso, simplesmente, a Elizabeth vai-se abrir. Mas sim, vou-me centrar em poesia agora, mas depois o destino dirá o que é que vai acontecer. E ela diz: não, então vamos também para o lado infantil, para a literatura infantil. Acima de tudo, o picture book, o livro ilustrado. E foi assim que começámos. O nome tive que o adaptar a estas duas realidades, e por isso é que saiu The Poets and Dragons Society. Foi uma coisa espontânea, ou seja, não era um nome que andava a ser pensado, Trabalhado, não foi nada uma coisa. disso, não. Quando fiz a ligação e a necessidade de criar uma ligação entre a literatura infantil e a poesia, porque são realmente dois universos completamente distintos, Sim. surgiu este nome, que é realmente um nome que tem feito alguma ressonância e que realmente tem funcionado muito bem. Nós tivemos agora na London Book Fair, vai fazer 2 semanas, e todos diziam que nome fantástico vocês têm. E já havia pessoas que nos conheciam pelo nome, porque lá está, eu sei que uma editora portuguesa que tem um nome em inglês faz confusão, mas há aqui também um objetivo, e há aqui uma tentativa de chegar lá fora, de ser mais fácil apreender e fixar o nome, e também para não ser tudo tão simples. Os portugueses às vezes, sim, isso é este o nome, não há nada a fazer, não tem justificação. E é um nome fantástico, Exatamente. não é preciso estar a justificar aqui porque é que é em inglês ou deixa de ser. É o nome que é. Exato. E acho engraçado tudo isso. Mas eu queria voltar àquele Dinis dos 7 anos, que quando perguntavam, e tal, o que é que queres ser quando fores grande? Que é sempre aquela pergunta chata, Sim. respondia já que queria ser escritor. Sim. A que é que se brincava, Dini, nessa altura? Eu tive uma infância, eu pertenço a uma geração em que saímos para além da escola, saímos de manhã para a rua e só voltávamos quando a mãe ia e à janela a gritar. Exatamente, e brincava o dia inteiro na rua sem problema. Houve ali uma época em que começam a surgir os computadores, as PlayStation, não é PlayStation, mas as consolas de jogos, etc., que eu não tive, e parte dos meus amigos muitas vezes ficavam mais tempo em casa. Quando eu ficava em casa, eram os livros e os filmes, pronto, mas acima de tudo eram os livros que me fascinavam, e eu queria fazer aquilo. O primeiro autor que me deparei foi Júlio Verne. Sim, e a partir daí as aventuras para uma criança com se calhar 8, 9 anos por aí influenciam bastante. E depois li os livros que os meus pais tinham em casa. Que eram? E aqui é que as coisas começam a ficar um pouco assustadoras. Eu devo ter lido o Guerra e Paz com 10 anos. Pois, exato. Claro que quando o li mais tarde já o li de forma diferente. Imagino que sim. Ou seja, os livros que os meus pais tinham eram o Guerra e Paz, o Conde de Monte Cristo, tinham Dostoiévski, tinham Victor Hugo, ou seja, eram escritores a que uma criança de 10 anos se calhar ainda não consegue de certeza compreender digamos, a extensão e a qualidade da obra, não é? Eram mais as histórias, não era tanta linguagem, nem tanta qualidade, mas em si mesmo a história, o enredo e tudo isso. Mas foram esses os escritores que eu me deparei quando tinha pouca idade, porque eram os livros que estavam disponíveis na estante.
Pois, é isso. Quando comecei a crescer, comecei a ir à biblioteca e comecei eu a escolher, mas sempre influenciado pelos clássicos. É Sempre. inevitável, não é? Sempre. Quando com 10 anos lemos o E ainda Guerra e Paz. hoje em dia, quando estou um pouco desesperado por ter dificuldade às vezes em encontrar um livro que me satisfaça, volto sempre aos clássicos, porque não há forma de enganar, e realmente é essa linguagem que me fascina. E é um dos combates que eu tenho como editor e como escritor, é defender a linguagem e preservar a linguagem. Que eu sei que a evolução ou o decorrer dos tempos faz com que as coisas mudem, que as coisas se alterem, tudo tem tendência a ser simplificado. Uhum. E eu mantenho a minha necessidade de não simplificar e de manter aqui algum património que eu acho que é essencial. Não é raro eu deparar-me com escritores que nunca leram Dostoiévski ou Tolstói ou essa de Queiroz. Isso foi a última. E Essa tudo de Queiroz? Exato. E Isso tudo é estranho. Isso assusta-me. E por isso é que eu sou muito conservador na escrita. Gosto de ir buscar elementos mais recentes, mais inovadores, mas não tiro o pé do passado. É uma coisa que o passado para mim é muito importante, se calhar mais do que o futuro. E gosto. Porque o futuro não está cá, portanto eu percebo que em termos de... Mas nesta perspectiva acho mesmo muito importante e não tiro o pé. Posso arriscar, mas mantenho sempre a ligação. E isso tem a ver com as influências, tem a ver com a vida. Eu costumo dizer que em parte eu sou aquilo que leio e aquilo que li. A minha experiência de vida é a experiência de qualquer pessoa, nós tiramos as nossas experiências do nosso dia-a-dia, mas há algo mais que eu preservo, que é as minhas leituras. E é comum, mas isto só acontece na minha cabeça, é comum encontrar e conhecer uma pessoa pela primeira vez, eventualmente vou fazer ligação, não com outra pessoa viva, mas com uma personagem qualquer que eu li. Uau, isso é giro. Mas isto é algo que só isso acontece. É muito giro. Isso é muito sim. giro. E lá está, realmente a leitura fez parte e faz parte da minha vida desde sempre. Sim, e eu fui uma criança que fui feliz, brinquei, fiz tudo o que adorava, mas sempre tinha na minha cabeça aquilo que eu queria ser. E pronto, a vida, depois toma aquele... traça o caminho que nós temos que seguir. Uhum. Às vezes não somos nós a traçar o caminho. Aconteceu-me pelo menos durante 25 anos, isso aconteceu-me. A vida foi para o outro lado. E depois, eu costumo dizer que eu tive uma crise existencial aos 30. Tive uma crise existencial aos 40 e poucos, e que foi esta dos 40 e poucos que fez dar o salto, que fez fazer a mudança. E depois há 3 anos larguei a profissão que tinha completamente e estou dedicado a 100% à editora e à escrita. Já vamos falar sobre esse Dinis, na pausa da escrita. Sim. Mas antes disso vamos ouvir música, pode ser? When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. A escolha das músicas também é muito curiosa. Eu há bocado não referi, mas abrimos com o concerto número 3 para piano e orquestra do Rachmaninoff e agora ouvimos Benny King. Porquê a escolha destas duas? Vá lá, vamos lá explicar. Esta Stand By Me é uma música de infância. Eu sempre vi a vida de uma forma muito romântica. Independentemente da forma como eu me expresso ou falo, ou, as pessoas, se falarem de mim, se calhar dizem que eu sou uma pessoa muito conservadora, muito rígida, muito cerebral. É verdade, mas no interior não é só isso, há mais. E
esta música é a minha infância. A forma como me relaciono com as pessoas e com os objetos, com os livros, com as experiências, com tudo isso. E em termos musicais eu realmente sou muito versátil, ouço tudo um pouco. Esta tem um significado especial. O RAC 3, que é o concerto número 3, foi um projeto de há 2, 3 anos. Foi um projeto que aconteceu durante os confinamentos do Covid, em que eu estava a estudar a vida do Sergei Rachmaninoff, e é um concerto que eu adoro, sempre adorei. E depois percebi que havia ali uma omissão da vida dele, ou seja, no período em que ele estava a escrever o concerto não existe nada, não existem cartas, existe apenas uma fotografia em que ele está sentado à mesa e não existe mais nada. Ele tinha que escrever ele ia fazer uma digressão nos Estados Unidos em 1909 e queria escrever um concerto que fosse o rosto da Rússia, para mostrar aos americanos. E foi para a propriedade da família, em Ivanovka, para escrever o concerto. Era algo que os russos, os intelectuais e os aristocratas faziam no verão, iam para o campo. Muitas vezes não fazer nada, que é aquela perspectiva russa de Chekhov. Mas ele foi para escrever. E tinha muito pouco tempo. Ele escreve uma carta a um amigo a dizer que está há 3 semanas em Ivanovka e que ainda não começou a escrever o concerto. E depois só há um texto dele, que é o prefácio desse livro, em que ele está nos ensaios com o Mahler e fala e que faz um comentário sobre a forma como o Mahler está a fazer o ensaio do concerto. Entre esse período não há nada. Ok. E ele refere nesse comentário que não teve tempo para treinar o concerto e que treinou num piano mudo na viagem do Arco. Isto é verdade, é verídico, é escrito por ele. Então o que é que eu faço? Faço o diário dele no período em que ele escreve o concerto. Porquê? Por vários fatores. Primeiro, a Rússia em 1909 já estava em convulsão. Já tinha ocorrido o Domingo Sangrento, tinham perdido a guerra com o Japão, ou seja, a Rússia já estava ferida. O czar, a figura do czar, que era uma figura intocável, já estava ferida. Os revolucionários já estavam muito presentes, já os trabalhadores revoltavam-se, ou seja, a forma como a Rússia lidou com a Revolução Industrial não foi muito bem feita e o país entrou em convulsão. Então ele questionava-se, mas que Rússia é esta? Que Rússia que eu vou pôr na pauta? E aí este diálogo constante e esta interrogação sustenta o livro. E depois há vários pormenores em termos psicológicos que têm a ver com o Rachmaninoff, que é, ele quando escreveu o concerto número 1, muito jovem, as coisas correram muito mal porque o maestro estava embriagado e foi objeto de críticas demolidoras e ele entrou em depressão. Ficou 100 anos sem escrever, 2 anos sem escrever, teve acompanhamento psicológico e a partir daí é que ele voltou à escrita e escreveu o concerto número 2, que foi um sucesso tremendo. Mas aquele receio porque ele psicologicamente ia abaixo muito facilmente, e aquele receio de não conseguir criar o concerto com tão pouco tempo para o escrever era algo que o atormentava. Então porque é um diário? Porque ele não escreveu um diário na vida real, não é? Porque é um diário, é um ritual diário que o obriga a sentar-se, pensar no concerto, pensar nas situações em si, pensar na vida, na Rússia, e tudo isso faz com que ele tenha uma rotina de trabalho. Foi essa a justificação, neste caso, do autor e não do músico. E surge esse livro que tem a ver com a criação do concerto número 3 para piano e orquestra. E tentando fazer a interpretação da vida da Rússia, dos seus receios, com a interpretação da própria música que está na pauta. Mas isto é um risco, ou seja, estamos a falar de uma coisa da qual não há nenhuma evidência histórica, de um período da vida de alguém. Exatamente. Da qual não há, portanto, isto Sim. É no fundo o Rachmaninoff imaginado pelo Diniz. Com base em factos. Com base em factos, claro, sim, naquilo que se conhece. Portanto, e é este livro que temos aqui, que é o RAC 3. Exatamente. Pronto, uma porque é uma canção da vida, a outra porque faz todo o sentido, porque deu origem a um livro.
Então vamos lá falar do Dinis na pausa da escrita. Até aos 18, 19 escrevemos, não é? Sim. E depois a vida leva-nos para onde? Para o curso de Direito. Ai, por amor de Deus. Sim. Agora até me senti oprimida. Vamos lá então. Não estava à espera disto. Para o curso de Direito, para a advocacia, para a vida académica, os estudos, a profissão, que na altura considerava que era um pouco incompatível com a parte romântica da escrita, que é a forma como eu lido com a escrita. Então parei completamente. Continuei a ler, sempre fui um leitor a vida toda, mas a escrita parou. E foram 25 anos, sensivelmente. Como é que se para 25 anos uma coisa que... Como fácil. É? É fácil. É fácil? É. Eu pensava que ia dizer, é horrível, é difícil. Não, foi a coisa mais fácil, de um dia para o outro. Esquecer tudo o que está para trás e fazer um novo seguir destino. outro caminho. Sim, foi a coisa mais fácil. E era um caminho que satisfazia, ou seja, era bom, o Dinis advogado ou seja, era feliz. Eu leguei, até certamente sim. Depois fiquei um pouco desiludido com as instituições, com tudo. Com tudo o que faz parte da vida, as coisas menos boas da vida, foram-me transformando em uma pessoa que eu se calhar não estava... Preparado para ser? Sim. E que nunca pensei eventualmente ser. Fazemos muitas cedências. É um jogo muito interessante intelectualmente, mas deixa muitas sequelas. E eu pensei que aos 40 e tal, ainda sendo relativamente novo, podia ser uma altura ideal para começar outra vida, completamente diferente. E foi isso que eu quis fazer. Não larguei totalmente quando formámos a editora, porque a editora também não é um projeto fácil. Pois imagino que não seja. E não é um projeto que nos faça enriquecer ou viver da edição. Mas o projeto correu tão bem que, ok, perfeito, vou largar a 100%. E vou-me dedicar só à edição e à escrita. E à escrita. Sim. Neste momento a edição está acima da escrita. Felizmente eu não preciso de muito tempo a escrever. Preciso, por exemplo, o Rachmaninoff foi diferente. Eu levei um ano a estudar. Um trabalho de pesquisa grande. Exato, fiz o trabalho de pesquisa e depois levei 3 semanas a escrever o livro. 3 semanas? 3 semanas, sim. Porque o trabalho também já estava todo feito. Por exemplo, a Lady Macbeth, que foi o último projeto, que ainda é mais arriscado, foram 15 dias. Mas lá está, o estudo também já tinha sido todo feito. E esse surge numa coisa muito simples. Quando foi Covid, primeiro confinamento, eu estava a tirar um curso em Oxford sobre Shakespeare e a Macbeth era uma das peças que estávamos a estudar. Eu na altura fui em março, cheguei a Portugal a 6 de março, nós fechámos a dia 15. Sim. Cheguei de Inglaterra a 6 de março porque tinha ido defender um trabalho, o segundo já não cheguei a ir, e o segundo foi sobre o Macbeth. E na altura a professora falou que eu tinha levantado questões muito interessantes sobre a Lady Macbeth, mas que eram apenas indicações que podiam ser ou não ser. Porquê? Porque a Lady Macbeth, por incrível que pareça, só tem 59 falas na peça. Isso é de uma figura tão determinante. E eu, em tom de brincadeira, disse à professora: se calhar temos que criar aqui uma realidade que está omissa. E ele disse: isso seria excepcional. Isso ficou em 2020, ficou num canto aqui lá da atrás, minha memória, escondido. exatamente. E o ano passado eu pensei, porque entretanto continuei a estudar, continuei a ler sobre o Macbeth e sobre a peça, e tive uma ideia que foi, pegando na peça do Shakespeare, colocar em texto tudo o que acontece quando ela não está em palco. Isso é espetacular. Ou seja, de forma a que a gente a possa compreender e perceber porque é que ela age de uma forma ou de outra forma, alterando o final, que não entra em contradição com a peça do Shakespeare. Ou seja, eu não altero nada. Tanto é que dessa peça, 1/3 é Shakespeare.
é o original. E eu crio tudo o que acontece, ou seja, aquele silêncio que existe em Shakespeare aqui não existe. Ela fala e explica porquê, ou seja, a sua condição de mulher é partilhada e nós já conseguimos perceber porque é que ela age de uma certa forma, e ajuda-nos por um lado a compreender melhor a própria peça do Shakespeare, independentemente do Shakespeare não ter pensado nisto, como é óbvio. Ou seja, a minha forma de escrever e de lidar com a escrita é mesmo isto. Eu tenho que estar a escrever um livro que me tire o sono. Tenho que sentir que estou a arriscar, que estou a ir por onde ninguém quer ir. Eu sinto essa necessidade. E como não tenho muito tempo, porque realmente a editora, felizmente, está no bom caminho e ocupa-nos muito tempo, então eu penso muito. Como não tenho tempo a escrever, penso. Que é uma coisa que nós podemos pensar em qualquer lugar, sim. Exatamente. E ao pensar muito faz com que eu tenha opções que se calhar outras pessoas não tenham e que são mais arriscadas, mas é isso que realmente que me faz feliz e que me dá são engraçados os triggers do início da escrita. Os dois são curiosos, os dois que partilhaste aqui connosco. É sempre assim uma coisa tipo, falta ali porque a sensação que dá é falta escrever aquilo, ou falta escrever sobre aquilo, e vamos lá preencher aquele espaço. Não é sempre assim, mas por vezes é. Por exemplo, há um livro que eu tenho que é o Heathcliff, que tem a ver com Montes Vendavais, com a personagem. É um dos livros da minha vida. Sim, e com muitas conversas a falar sobre isso, a perspectiva é que toda a gente... Ele é uma personagem terrível. E eu não considerei ele uma personagem terrível. Até senti muita ligação ao Heathcliff, curiosamente. E acho que ele é uma personagem que existe em todos os homens. Ou pelo menos devia existir em certa matéria. Mas, então, lá está, mais uma vez, no livro da Emily Brontë, o Montes Vendavais, há ali uma omissão sobre a morte dele. Porque ele aparece morto, com a janela aberta no quarto. Mas o que é que aconteceu antes? Nós não sabemos. E outra das coisas no Montes Vendavais é muito raro a Cathy e o Heathcliff falarem na primeira pessoa. É sempre a retrospectiva e a história que é contada. Há muito poucas frases ditas por eles. Então eu decidi fazer 18 sonetos na primeira pessoa do Heathcliff, em que ele retrata as últimas 2 horas da vida dele, em que ele partilha através de soneto inglês, que tem uma estrutura diferente da portuguesa, em que eu tento encarnar, digamos, a personagem do Heathcliff com tudo o que tem a ver com o Montes Vendavais e com aquela paixão avassaladora, e colocar isso em texto, dar-lhe, ou seja, na primeira pessoa, dar-lhe corpo e matéria, e para que quem lê o Montes Vendavais perceber, é o Heathcliff que está aqui a falar, para nós compreendermos a dimensão do amor que ele tinha por Cathy, o que faz com que ele fosse aquilo que foi e que tomou as opções que tomou. E como qualquer pessoa toma boas opções e mais opções. Há essa característica em mim, em preencher coisas que estão omissas nas obras e que me deixam como leitor curioso. Então, atendendo a outra característica, que é escrever, parte daquilo que eu tenho escrito tem a ver com isso. Escreve-se o que ficou por dizer. Sim, respeitando sempre, ou tentando respeitar ao máximo possível, o ponto de partida, o trigger. Sim. É muito interessante, muito interessante. É mesmo muito interessante. Estou fascinada a ouvir falar, não sei se dá para perceber. Vamos ouvir mais uma música, porque eu quero perceber a aventura da editora e como é que a coisa aconteceu, mas primeiro vamos ouvir música. Rhythm of the city, walking up and down Broadway, checking out all them fine babes, dances on the way to class, Birdland, jazz corner of the world. Yeah, I played with Mingus at Birdland one night. I said, Charles, can I play one with you? He said, yeah, come on, man, as long as the union don't bust us. Well, no sooner said than done.
Mingus counted off Charlie Parker's Coco fast as he could play it. And man, that was fast. Well, I got off 2 choruses without getting too bruised. And after the set was over, Eu até tenho medo de perguntar porquê. Não tenho medo, mas estou a pensar o que é que eu vou perguntar, porque é que se escolheu esta música e vem daí outro livro qualquer, não vem para não? Não. Por acaso a música ainda não começou porque ele está nesta introdução que é algo único só daquele concerto. Eu gosto muito de jazz e gosto da linguagem que vem do jazz. E é uma linguagem que tem a ver com, por exemplo, com a Beat Generation, com o tipo de escrita em que é uma ligação direta com o batimento cardíaco, com aquilo que nós sentimos e as experiências sem qualquer filtro. E isso também foi uma literatura que me fascinou e que ainda me continua a influenciar e a fascinar, e é algo que eu não quero esquecer. E esta versão do Moaning, do Charles Mingus, é aquela que me fascina mais, é excepcional. É mesmo muito... É daquelas músicas que se eu tiver um dia muito mau, coloco e o dia vira do avesso. Tem esse poder, essa força. E vai fazer parte de um projeto no futuro que ainda não bom, eu sabia que havia aqui não está, mas vai fazer o projeto, vai fazer parte do futuro, e que tem a ver com a linguagem. Eu gosto mesmo da linguagem. Eu sou uma pessoa que considero que a língua portuguesa é belíssima e que, lá está, a forma como nós ordenamos as palavras pode ser uma frase horrível, mas como pode ser uma coisa de uma extrema beleza. E é esta busca, usando o português, a língua portuguesa, e tratando a linguagem da melhor forma possível, que é o meu objeto de trabalho. É isto, é que, como digo, não tanto à história e ao enredo, porque às vezes isso acontece mais na nossa cabeça do que está no livro, e às vezes é preciso uma certa interpretação, mas é a forma como eu lido com a literatura, é a linguagem pura e simples. E eu considero que, por exemplo, a poesia consegue... Eu adoro a poesia inglesa, é uma grande influência que eu tenho. T.S. Eliot e Shakespeare são os meus 2 grandes mestres. E eu considero que o tratamento que eles fazem da linguagem é possível em português, porque considero que a língua portuguesa é mais completa, é mais perfeita, é mais complexa também, mas é mais bela, e sim, considero que ser, apesar de às vezes dizerem que não, mas eu considero que sim. E a musicalidade que a música inglesa tem, porque estamos habituados desde sempre a ouvir essa musicalidade, a portuguesa também tem, e é isso que eu procuro. Por exemplo, nesse livro que está aí, o Eliot, que é uma homenagem a T.S. Eliot, que curiosamente foi aquele que me fez parar de escrever. Quando eu li A Terra Devastada, e pensei assim, ok, não vale a pena seguir este sonho, porque eu nunca vou cá chegar. Isto é que é literatura, isto é que é um livro. E na altura que eu tinha 19 anos, 20 por aí, e quando li A Terra Devastada percebi, ok, este campeonato é outro, e eu penso, quando entro numa coisa, quer ser o melhor, ou lutar para tal, e achei que aquilo era inatingível e parei de escrever. Há um motivo para, essa pausa. A paragem da escrita não é uma consequência do curso e da vida. Ok, é uma coisa, é uma opção tomada conscientemente. Na altura, e depois quando sigo a vida, pronto, realmente nunca mais pensei no assunto. E mais anos mais tarde vem atormentar-me. E por isso esse livro é quase uma partida de xadrez com o Eliot. É dizer, não, eu acho que não faz concorrência com o teu, ou não será melhor que o teu, não é por aí, mas este eu considero que me permite continuar a escrever. E é o meu, digamos, duelo com o T.S. Eliot, em que eu procuro, com a minha experiência de vida, porque esse livro é autobiográfico, desde criança, desde que comecei a escrever, ou seja, o livro começa com a badalada das 2 da manhã, que foi a hora que eu nasci, e é o meu trajeto até agora. O livro é de 22, e é a minha forma de lidar com
com os mestres, com a vida, e a minha forma de dizer, ok, vou continuar a escrever, porque é aquilo que me dá força e energia. Mas esse livro era essencial, porque era um demónio que me atormentava, e é quase um exorcismo. É uma purga. É, isso é. Não é um bocadinho injusto? Eu percebo isso, entendo. Esse medo de agora vão-me comparar e a coisa não é tão boa, ou não vou chegar àquele patamar. Eu penso, isso não é injusto para toda a gente? Comparar duas escritas não é uma coisa um bocado injusta? Eu não trago a justiça para aqui. Não. Não. Porquê? Isto é assim, a minha forma de escrever e de lidar com a escrita será eventualmente diferente da forma como os outros autores lidam. Uhum. Eu tenho uma relação diferente, é quase uma relação existencial. Eu, se não gostar do que escrevo, não escrevo. Mas isso faz sentido. Sim. E se não considerar que é bom, também não escrevo porque tenho que escrever. Não, tenho que chegar a um ponto em que eu considero que, sim, isto satisfaz-me. E por isso é que os meus livros também são pequenos, são mais intensos, são diferentes. Nesse aspecto, eu não sou um autor que escreve o ano inteiro e que depois escolhe algo ou junta compila e faz e publica. uma coletânea de poesia. Não tenho isso. As coisas têm um fio condutor. Tem, sempre. é um projeto. E eu sei o que é que vou escrever e da forma como vou escrever. Só preciso me sentar e escrever. Isso é muito organizado. É. E aí realmente é cerebral nesse aspecto. É um projeto que tem princípio, meio e fim. E eu sei como é que vou escrever, e só quando as coisas saem como realmente eu penso é que fico satisfeito, porque se não sai, não fica no papel. E é a minha forma de escrever, sempre foi assim. E agora realmente é, por exemplo, o projeto que eu estou agora também, que está mais na cabeça do que no papel, é assim também faz, também segue esse trajeto. E é a minha forma, todos os escritores devem ter a sua forma de trabalhar. Claramente. Esta é a minha forma de trabalhar, e também tem a ver comigo e tem a ver com a disponibilidade de tempo que eu tenho para escrever. Como não tenho essa disponibilidade, tenho que, digamos, que ainda concentrar mais na estrutura, no pensamento, em saber o que é que quero fazer. Na organização do processo pré-escrita. Exato, para quando me sentar, ser só escrever, pura e simplesmente. E eu comparo-me necessariamente com outros escritores. É normal que a gente se compare. Não era essa a minha pergunta. Sim. A minha pergunta é: se outros escritores que gostamos de ler, se tivessem comparado, não teríamos, se calhar, e tivessem dito, não está bom, não está igual, nunca vou chegar àquele patamar, não corríamos o risco de não ter algumas coisas escritas? Sim, claro. Eu sou da opinião que todos os escritores têm momentos em que se sentem o pior escritor do mundo e têm momentos que se consideram o melhor escritor do mundo. E é aí que as coisas... eu tenho esses momentos. Não sou, nem me comparo a T.S. Eliot, como é óbvio, mas nesse livro tenho momentos em que eu acho que cheguei lá e estou feliz. Independentemente das pessoas considerarem que não, mas é a minha ligação pessoal. Mas isso é importante. E são esses pequenos momentos, esses momentos esporádicos que me fazem crer que tudo isto é um processo. Eu sei que daqui a 10 anos, eventualmente, irei escrever e se calhar terei um ofício mais apurado e com mais qualidade do que agora. Isto é um processo. E por isso estes momentos esporádicos que acontecem são um bom sinal. Porque o objetivo é fazer com que daqui a uns anos esteja em forma, esteja digamos, um mestre no ofício e realmente aí a literatura seja melhor, a escrita seja melhor. Eu não acredito muito na inspiração. O Picasso dizia que a inspiração, se passar por aqui, vai-me ver a trabalhar. E eu penso que o trabalho faz parte. É preciso horas de voo. Quanto mais se trabalha, mais fácil será conseguirmos chegar ao patamar que queremos. Não é a inspiração.
A inspiração para mim não funciona, nem entra na equação, é mesmo trabalho. É trabalho de linguagem, trabalho de leitura. Pesquisa muito. Tudo, sim. Mas a leitura é essencial. Claro. A leitura é essencial. Porque a linguagem falada distancia-se cada vez mais da linguagem escrita. E é preciso ler muito. Isso para mim é o essencial no ofício da escrita. Eu leio bastante. E felizmente é uma coisa que eu adoro desde sempre, desde criança. Mas faço questão de ler os melhores, de ler aqueles que me fazem inconstante, inconveniente, revoltado. Inconveniente é bom. Tenho que sentir qualquer coisa que me deixe... Tem que incomodar. Tem. Faz sentido. Qual é o livro ou o autor, se calhar o livro, que que quando começa-se um livro e não se gosta, para-se ou vai-se até ao fim? A ler, enquanto leitor? Eu antigamente sofria do síndrome que não podia deixar um livro inacabado. Eu também Já passei tenho essa fase. Ainda bem. Leio... É uma angústia brutal isso. Sim, já passei essa fase. Leio, se não gostar, ponho de lado. Pura e simplesmente. Eu vale uma grande desilusão, uma coisa que porque vou ler aquilo e quero muito e começámos a ler e... Não, normalmente há sempre suspeitas e lemos porque também é importante ler neste aspecto. Como editor é muito importante também perceber e ter consciência do que é editado e da forma como a literatura também vai evoluindo e como vai se expressando. Tudo isso é muito importante. Todos nós atravessamos, ou melhor, a literatura atravessa fases, atravessa períodos, influências, etc. E isso é essencial compreender o que é que está a acontecer como escritor, mas acima de tudo como editor. Há desilusões, mas fazem parte, são naturais. Há surpresas muito boas, mas faz parte. Não levo a peito nada, nem é nada que me deixe triste ou feliz, faz parte. São feitas hoje em dia coisas muito boas. Temos escritores que fazem coisas excepcionais e coisas muito más, com poucos anos de diferença. O mesmo escritor, é disso que estamos a falar. Claro que sim. Temos situações em que não estamos à espera que um escritor faça algo tão excepcional. Faz parte. Porque são momentos. Não tem a ver com inspiração, tem a ver com conjugação eventualmente de vários fatores que faz com que aquilo correu bem. Aquilo está mesmo muito bom. E eu sei que há momentos na escrita em que a escrita é quase inconsciente. Ela sai sem nós pensarmos nela. Isso acontece com todos, de certeza absoluta. Porque é algo que estamos a escrever e as palavras saem, a linguagem sai, aquilo flui de uma forma muito boa. E quanto mais se escreve, quanto mais horas temos de voo, eu às vezes costumo dizer isso na brincadeira, mas é verdade, mais provável é que tal aconteça. E há coisas muito boas. Continuo a dizer que a linguagem portuguesa é muito boa e surgem coisas muito boas no mercado. Vamos falar da aventura da edição. Sim. E de como é que isso... Porque há bocado quando te perguntava em off se isto era uma coisa de sempre, não, isto tem 6 anos, vá. Fizemos o nosso 6º aniversário foi agora em janeiro. E então? Como é que a coisa aconteceu? Foi um projeto de lançar, editar poesia, aí era mesmo por prazer, porque poesia não vende, não é com poesia que se sustenta uma editora, mas era uma paixão. E Elizabeth, que é a minha esposa, tem aí a paixão também do livro infantil. Ela, sendo professora de primeiro ciclo, usa muito o livro infantil e o picture book como um instrumento de trabalho. Claro. E é essencial que os novos leitores e as crianças ganhem hábitos de leitura, adquiram o gosto pelo livro, pelo objeto, por tudo o que tem a ver com o livro, com as histórias, com a imaginação. Estamos a viver um período em que, quase de forma inconsciente, afastamos as crianças do livro e as aproximamos dos ecrãs, das mensagens instantâneas, das coisas sem tanta importância. Realmente a vida, na minha geração, o pai trabalhava, a mãe ficava em casa. Nas gerações seguintes, o pai e a mãe trabalham
as crianças acabam por ficar um pouco, não é abandonadas, porque existe um contexto familiar, mas é diferente. E isso nota-se, com o decorrer dos anos nota-se. E agora estamos numa fase em que a companhia da criança é um telefone, muitas vezes. É mesmo E o isso. telefone é um mundo, e sem filtro, isso é complicado. E a necessidade de ligar a criança ao livro, e do livro vem a imaginação e a criação e o sonho, que são elementos essenciais na criança, faz com que o projeto ainda seja mais importante. Então, criámos a editora em 2018, ainda experimental, porque nós não temos formação em edição. Nós somos dois apaixonados por livros. Começou por aí. Eu tive que aprender a trabalhar com programas de edição, tive que aprender o facto de ser advogado, aprender, pronto, é mais fácil para gerir uma empresa e para perceber muita coisa formal, coisas Sim. chatas. Essas eu não precisei de aprender. As coisas mais chatas surgiram de forma automática, mas a questão da edição, distribuição, relação com livrarias, com autores, tudo isso, novidade absoluta. E nós na altura conversámos e falámos, ok, temos que ser nós próprios, vamos ser quem somos, apaixonados por os livros, e vamos gerir a empresa desta forma. Então temos dois caminhos separados, que é o livro infantil e a literatura para adulto, porque agora já não é só poesia, temos poesia, teatro, ficção, ensaio e crítica literária, já estamos a abrir outras vertentes, mas sempre ligado à literatura para adultos. Temos estes dois caminhos, mas a vertente do livro infantil tomou dimensões que nós não estávamos à espera, de uma forma muito rápida. Porquê? Conseguimos identificar esse motivo? É porque eu acharia que era difícil, que seria um mercado difícil, exatamente por essa conjuntura de que falávamos agora, de que as crianças e o livro, o relacionamento é cada vez mais distante, ou será? A partir, se calhar não é, se calhar estou aqui a fazer uma análise palerma da situação. O livro infantil é um bom mercado em Portugal. É? É. Mas nós temos uma abordagem um pouco diferente. Eu adoro literatura infantil também. Como adulto, gosto. Mas há literatura infantil para crianças e há literatura infantil para adultos. E nós temos uma perspectiva de que a criança precisa de se divertir, precisa de sonhar, ou seja, há tempo para tudo na vida. Não é com 3, 4, 5 anos que nós vamos falar de assuntos sérios, não nos compete a nós. Nós queremos criar um livro em que a criança leia 500 vezes e adore. E os pais nos telefonem, enviem-nos outro livro porque a gente já não consegue ouvir este. Isso é bom sinal. É um sinal de que a criança está naquele universo do livro e que está feliz e que repete. Porque a repetição na criança é essencial. Quer dizer que estão a aprender, quer dizer que se sentem confortáveis. E isso é muito importante. E os nossos livros infantis são um pouco a expressão dessa necessidade que a criança tem. São livros divertidos. São livros que fazem com que aprendam a ler e que gostem de ler. Nós temos livros para leitura emergente, ou seja, para livros que crianças que não sabem ler. Não sabem ler. Mas que passado 1, 2, 3 leituras estão a ler sozinhas o livro. Porque leem com as imagens, leem com os sons. E isso é muito importante, ou seja, até aos 10 anos a criança apaixona-se pelo livro. Nós conseguimos isso. A partir dos 10 anos perdemos um pouco o controle. Mas nós acreditamos que se a paixão semeamos, deixamos lá a semente, nós sabemos que mais tarde ou mais cedo ele vai voltar aos livros. Quando não há semente, não há ligação nenhuma, É verdade. é mais difícil e é um leitor que não se criou e eventualmente não se vai conquistar mais tarde. Mas nós temos também uma livraria na Costa da Caparica, junto à praia. Se quiserem entrar descalços com areia nos pés, podem entrar. Em que vendemos os livros da nossa editora e tudo o resto são livros em inglês. Ok. Acima de tudo, picture book, livros para crianças que estão a aprender o inglês e para lidar com o inglês e que vão até a adolescência, ou seja, é literatura mesmo para eles cimentarem a aprendizagem do inglês. E é comum nós vermos uma criança entrar sozinha a correr na livraria e ir para junto dos livros e nós perguntamos, os teus pais? Não, estão lá para trás.
Porque sentem vontade e gostam. Ou seja, têm aquela paixão pelo livro. E isso é muito bom, quer dizer que o trabalho está a ser feito. E realmente a dimensão que a parte infantil tomou, porque tem um público diferente, professores, educadores, pais, pessoas que estão interessadas e que cuidam da educação dos filhos e percebem que o livro é uma mais-valia. Esses são os nossos clientes. Ok. E estamos a fazer um trabalho interessante nas escolas, ou seja, tudo isso está a ser bem trabalhado e está a resultar muito bem. A literatura para adulto é um mecanismo diferente. Estamos a lidar com autores que são adultos, que veem a sua carreira literária, e até a relação com as livrarias, a relação com os autores é completamente diferente. E aí é fazer o trabalho de lançando os livros, ou seja, cada autor tem os seus leitores, é expandir essa rede de leitores, é um trabalho completamente diferente. A parte infantil são gerações que se vão sucedendo umas às outras, e nós temos livros que têm 30 anos e que seduzem as novas gerações da mesma forma. Da mesma maneira. Exatamente. São dois trabalhos completamente diferentes, mas que nos apaixonam e que são muito bons. Fazem-nos muito felizes. Eu fico muito, muito contente de saber que o vosso sucesso em parte se deve à literatura infantil. É muito bom perceber que ainda nos preocupamos com isso, principalmente no mundo e no país que temos neste momento. É importante que as crianças sejam expostas ao que realmente importa. Eu pedi-te um poema e o que tu me mandaste era enorme, era um excerto aqui do Eliot, verdade? E agora, aqui assim, meio que... Isto vai-me custar muito. Muita responsabilidade. Assim, na pressão, escolheste aqui um trecho também do Eliot para eu ler. Vai-me Deus, vai correndo mal. Eu gosto imenso. Primeiro, eu sou daquelas que diz que poesia é para ser lida alto. Pá, lamento. Mas essa é ler como se fosse prosa. Ok. Que o texto vai fazer as pausas e vai fazer as rimas. Okay. Ela é como se fosse prosa. Eu tinha 19 anos, caminhava junto ao rio, as águas agrilhoadas, trilhando o carreiro impiedoso, os pés nus, feridos, na carne inquieta, o teu livro aberto, os versos fugidios, perfurantes, soluçando cavatinas. Aquele foi o verão do amor e da poesia que nos encurta o fôlego. Alimentei-me dos teus versos com pequenas porções de veneno, sucumbindo à primavera, com o corpo crivado de esperança insolente. Tive em ti o meu primeiro irmão. Compreendi, como tu, a náusea, o leve arfar da verdade que apodrece nas planícies e enriquece a terra. Tinha em mim a eternidade, o doce encanto das almas sem idade que bebem o sangue de cidades antigas e comungam em vil pranto. Ainda me recordo das noites verdes em que a solidão nos consolava, os voos curtos cintilantes das palavras que devoravam paredes nuas. Espírito inerte, meu igual, meu irmão, livrei-me dos males, das angústias e deitei fogo a tudo, ao mundo que obedece ao tempo, à vil infância. Esperei por ti na festa noturna, mas as cinzas recusaram a terra quente. Restou apenas a fome pela vida, a sombra calcinada do teu rosto ausente. Muito bonito. E agora fiquei com vontade de ler tudo, pronto. E o que é que faço à minha vida? Antes de fecharmos a nossa conversa, porque nós podíamos ficar... Eu estou um bocadinho siderada, o processo criativo encantou-me. Então ficava aqui a ouvir-te falar o resto da tarde. Mas não dá. E como não dá, vamos ouvir a última música para depois nos despedirmos. Está bem?
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The Acho que escolhi bem a música para pôr no final. Eu era miúda para ficar a ouvir em loop a parte instrumental do início desta cantiga e não sei explicar porquê. Ficava a ouvir, acho incrível a forma como sobe, é muito bonito. Diniz, este podcast chama-se Ganas de Conversar. De que é que tu tens ganas? Eu sou uma pessoa que não fala muito, incrível que pareça. Não se notou. Sou mais adepto do silêncio e de ouvir. E quando a conversa é interessante, gosto de falar, como é óbvio. Não gosto de falar muito de mim, por incrível que pareça. Gosto mais de falar sobre as pessoas, sobre a vida, sobre o mundo. Mas tenho ganas de escrever. É bom. Porquê? Porque não tenho tempo para o fazer. Mas também acredito que se tivesse tempo para o fazer, se calhar não era a mesma coisa. Estou a tentar convencer-me que isso é verdade, para ser mais fácil para lidar com o assunto, mas acredito que... Mas tem que ser diferente, obviamente. Sim, mas neste momento da minha vida tenho ganas para escrever, sim, e de estar com as pessoas, e com pessoas interessantes, e o Luís, como disse, que me indicou, é também uma pessoa que tem histórias que nunca mais acabam. E é pessoas como o Luís que eu gosto de conhecer e de dissecar, para perceber que mais importante do que percebermos a vida pelos livros é perceber através das pessoas. E há pessoas aí que são documentos autênticos vivos. É verdade. Que têm conhecimento da história que, se não fica escrita, perde-se. E isso acho que não devia acontecer. É verdade. Diniz, obrigada por teres aceito o convite e por teres dito logo que sim, porque foi uma coisa relativamente fácil e simples, que é muito bom. Foi brilhante ouvir-te falar. Eu gostei muito. Gostei muito e fiquei muito curiosa e com muita vontade de ler mais e mais. Acho que é um bocadinho essa a tarefa de quem escreve, plantar nos outros a vontade de ler. Portanto, tarefa concluída com sucesso. Agradeço-te teres vindo, foi um prazer, e a vocês até para a semana.